Você sabe quais são as 3 produções televisivas mais relevantes da atualidade? Porque todo mundo está falando de Succession, O Urso e Treta. Um drama, uma comédia e uma minissérie. Por que essas 3 séries estão ganhando todos os principais prêmios televisivos? O que elas têm em comum? Sobre o que elas são? Bora analisar os pontos em comum dessas 3 histórias e tentar entender por que elas se tornaram produções tão arrebatadoras. Vamos entender de uma vez por todas por que diabos O Urso é considerado uma comédia. Tudo isso no vídeo de hoje. Bom, antes de buscarmos por esses pontos incomuns, vamos destrinchar nessas 3 séries, tendo como ponto de partida a pergunta mais importante: sobre o que elas são. Eu queria propor uma análise que vai além de uma simples sinopse das séries e vamos tentar se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é Succession. É claro que temos algumas respostas meio que óbvias, né? Essa é uma tragédia shakespeariana, um Rei Lear moderno, uma história sobre milionários vazios que, mesmo tendo o poder de manipular a eleição da nação mais poderosa do mundo, não consegue encontrar propósito. Uma história sobre os príncipes e a princesa que só querem a aprovação do rei. Uma história sobre um pai que rejeita os próprios filhos porque ele não considera eles pessoas sérias. Succession é uma crítica social, uma sátira da família Murdoch, dona da Fox News, é uma crítica política. E a beleza dessa série é exatamente a sua complexidade narrativa. Sim, Succession é sobre tudo isso que eu falei, mas eu gosto de pensar nela como uma espécie de fábula amoral. Eu penso assim, né? Essas são as aventuras de uma família que não leva em consideração preceitos morais. Ser amoral não é ser imoral. Na família Roy, lealdade é uma característica flexível. Não existe convicção de ideais. Você vai para o lado que te der mais dinheiro, mais poder. E isso vale mais para os filhos, na verdade. Logan Roy é o rei dos piratas. Ele sabe sim o que quer e vai estraçalhar qualquer inimigo que estiver no seu caminho. Seus filhos, bom, a gente sabe que eles não são pessoas sérias, né? Roman resumiu bem. Ele mesmo disse no final da série: nós não somos nada. Aí eu te pergunto, dá pra entender por que Succession é tão aclamada? Não se trata de modinha, não se trata de uma história sobre rinha de milionários. Estamos diante de um dos melhores textos que a televisão já nos entregou na história. Jesse Armstrong, o autor dessa fábula moral, é constantemente mencionado como gênio pelo elenco da série. E mais, Mark Mylod, o principal diretor da série, transformou Succession em um balé sincronizado em forma de dramaturgia. E isso fica evidente principalmente no 3º episódio da 4ª e última temporada, Connor's Wedding. Esse é um episódio onde temos uma longa sequência sem cortes, toda filmada em câmeras com filmes de 35mm. Isso significa que não é possível pausar as filmagens caso algum ator erre a sua fala. Succession é arte. É uma obra-prima, é uma tempestade perfeita de roteiro, direção e atuações, embalada nas maravilhosas melodias compostas por Nicholas Britell. Sobre o que é o urso. Sim, o jovem chefe de cozinha Carmy está em luto após receber a notícia trágica que o seu irmão mais velho tirou a própria vida. Carmy estava no caminho de se tornar o melhor chefe de cozinha do mundo, mas agora ele precisa voltar para sua cidade natal porque Carmy decidiu ouvir um chamado. A herança de Carmy é a lanchonete que seu irmão tocava. O lugar é sujo, caindo aos pedaços e cheio de dívidas. Os funcionários são leais, mas são teimosos. O primo, que é praticamente o gerente da lanchonete, não quer saber de mudanças. Aquela lanchonete era a vida do irmão de Carmy e o primo sabe disso. Ele quer preservar essa memória e é claro que esse conflito de interesses é o que acende os momentos de tensão e ansiedade. Quando a gente para pra pensar, Carmy e o primo Rich estão de acordo. Ambos querem preservar o legado do Mike. A diferença é que o Carmy está obcecado em uma missão. A missão que vai perpetuar o legado do seu irmão mais velho. Transformar aquela lanchonete chechelenta no melhor restaurante do mundo. Eu acredito que estamos acompanhando a história de como aquele cantinho no coração de Chicago vai ser reconhecido como o melhor restaurante do mundo. Até o final da série, é isso que eu acho que vai acontecer. E para que uma história envelopada na indústria gastronômica se tornasse tão irresistível,
um maestro teve que fazer essa sinfonia funcionar e seu nome é Christopher Storer. Christopher é o cara que escreve e dirige o Urso. Sabe aquele fantástico episódio da primeira temporada em plano sequência? Sabe aquele episódio natalino maravilhoso da segunda temporada? Toda essa poesia em forma de série foi orquestrada por Christopher Storer. Aí a pergunta, né? Todo mundo quer saber disso. Por que o Urso é considerado uma comédia nas premiações? Por muito tempo, o que determinava se uma série era considerada drama ou comédia era simplesmente a sua duração. Os episódios são curtinhos, tem apenas meia hora, é comédia. Os episódios são mais longos, é drama. Porém, há uns 3 anos, a Academia de Televisão decidiu que iria deixar essa decisão sobre o gênero das séries para os próprios estúdios. E basicamente, o canal dono de O Urso optou por submeter a série nas categorias de comédia. Simples assim. E vamos ser sinceros, eles fizeram certo. Foi uma ótima estratégia. Olha só, né? Se o Urso estivesse nas categorias de drama, ele iria brigar com Succession e iria dar ruim. Então não se apeguem a essa questão. Eu concordo, o Urso não é comédia, mas que bom que está concorrendo em comédia e acabou ganhando tantos prêmios. Sobre o que é treta. Eu acho que resumir treta a uma história sobre apenas 2 pessoas descontroladas que em um momento de fúria decidem ir até as últimas consequências para castigarem um ao outro é no mínimo leviano. Cara, olha só, né? Treta meio que se esconde por trás daquela trilha sonora dos rockinhos pop dos anos 2000, se esconde atrás de momentos absurdos, engraçados, para no final das contas nos revelar uma trama sobre pessoas esgotadas. A dupla protagonista de Treta tem vergonha de revelar para as pessoas mais próximas deles que para eles já deu. As circunstâncias que eles passaram nos últimos tempos foram intensas e eles não querem mais. Eles não querem mais viver. Muitos nem entenderam que o personagem do Steve Yeun, logo no começo, ele era suicida. Vocês se lembram, né, que no começo da série ele tá lá tentando devolver aquela churrasqueira. Aquela churrasqueira ele estava usando para se matar com o gás dela. Aquela buzinada no estacionamento foi a gota d'água, mas ao mesmo tempo foi graças a essa treta que ambos encontraram motivação e propósito para seguir em frente. Eles queriam atazanar a vida do outro e graças a isso eles continuaram vivendo. Só que depois de tudo que eles passaram, no final da temporada, quando eles chegam juntos ao inferno e olham no olho um do outro, eles entenderam que aquela pessoa que eles mais odiavam no mundo era a única que realmente entendia o que o outro estava passando, o que o outro estava sentindo. E é aí que a experiência de Treta se torna completa. Essa é uma saga sobre resiliência, de entender que a única forma de sair daquela tempestade escura que tirava a luz de suas vidas era atravessando essa tempestade. Não existem atalhos ou desvios, eles precisavam atravessar juntos a escuridão para encontrarem a luz novamente. Lee Sang-jin, o criador dessa série, a grande mente criativa dessa história, passou por um episódio parecido do começo da temporada. Ele conta que teve a ideia de escrever Treta depois que tomou uma buzinada na rua, ficou morrendo de ódio e quis sair perseguindo o cara que meteu a mão na buzina. Bom, e agora que entendemos melhor porque essas 3 histórias são tão envolventes, eu me pego tentando encontrar pontos em comum entre elas. Logo de cara é interessante notar que todas as 3 são obras originais. Será que nós estamos cansados de spin-offs, de séries derivadas e de adaptações de livros? Todas as 3 séries não são de fantasia ou ficção científica. Não tem super-herói, nem nada sobrenatural, não tem bruxa nem vampiro. Será que estamos cansados de produções cheias de efeitos visuais e megalomaníacas? Sabe o que eu acho? Eu acho que nós amamos Succession, Urso e Treta porque simplesmente elas são histórias relacionáveis. Qualquer pessoa pode se identificar com o filho que só quer a aprovação do pai. Qualquer um pode se identificar com a dor do luto e como isso transforma sua alma. Qualquer um pode se identificar com o sentimento do ódio e a vontade de fazer algo drástico porque simplesmente você não aguenta mais. Essas 3 séries capturam a essência humana e por isso estão conquistando milhões de pessoas pelo mundo. Bom, pelo menos é isso que eu acho. Se você concorda, eu peço que você dê like no vídeo, porque isso me ajuda muito. E se você discorda, a área de comentários está aberta para todos. Deixa aqui seu comentário que eu prometo que eu vou ler tudo. Tchau, tchau.